Até a próxima. Boa noite também para você de casa. Pássaro Branco diz que usa energia de graça de praça pública com autorização da prefeitura. Sem fiscalização, LMG 743 tomada por lixo. Alerta contra a hanseníase. Brasil é o segundo no mundo com mais casos da doença. Governo de Minas garante seringas, mas vacina ainda depende da União. Falta de medicamento usado contra o câncer preocupa médicos e pacientes. Depois de tantos transtornos, NTV entra em ação e jovem tem problema em CPF resolvido. Tem análise da notícia e mais informações agora no NTV News. Sem local adequado para fazer o descarte, 43, próximo a Pindaíbas, continua tomado por lixo. Os moradores voltam a insistir por uma solução. A placa é objetiva. Jogar lixo às margens da rodovia é proibido. Entretanto, o cenário é diferente. A quantidade de lixo espalhado pela LMG 743 em Pindaíbas é surpreendente. E a situação não é de agora. Em setembro, estivemos nesse mesmo local para mostrar a situação. Os próprios moradores da região diziam que o descarte era frequente e causava prejuízos para eles. A gente que transita muito aqui, é uma frequência muito grande de urubus, né, que se aglomeram nesses locais procurando comida, vem para as casas da gente que vai para os coxos das vacas, coxo de água, então complica muito isso. Anda ruim, porque esse povo, eles passam aí, sorta o lixo aí, ou às vezes sorta cachorro e aquela coiseira aí nas estradas, vem atacando a porta também, né? Quase 4 meses depois, a situação segue a mesma. Lixos espalhados por todo lado, desde tampinhas de garrafa PET até sacos, garrafas de vidro e por aí vai. Na época, nós contatamos a assessoria do DER, que informou que, abre aspas, a responsabilidade pela instalação de lixeiras às margens das rodovias é de cada prefeitura municipal, que deve apresentar projeto ao DER de Minas Gerais para aprovação, de acordo com recomendação técnica que trata do assunto. Fecha aspas. Entretanto, como visto, nada foi feito. O morador de Patos de Minas, que cuida de praças voluntariamente, alerta sobre o uso de energia elétrica paga pelo município a empresas privadas. Eduardo é adotante de praças em Patos de Minas. A Praça Desembargador Frederico, antiga rodoviária, está sob responsabilidade dele. Porém, nos últimos dias, um fato o intrigou. Olhando, investigando aqui, eu encontrei um padrão com energia, porém os fios lá embaixo não têm segmento. Portanto, tem uma empresa aqui e utiliza a energia. De onde está saindo essa energia da praça que o Pássaro Branco está usando? Além deste padrão de energia elétrica, segundo Eduardo, neste outro ponto, há ligação irregular. Ali, próximo ao chaveiro, eu encontrei uma tomada ligando ao quiosque que liga para o chaveiro e dali sai energia para o chaveiro e para a cabine da Pássaro Branco. Essa energia é da praça. Já foi constatado e está aqui, as provas estão aqui. O homem cobra explicações. Eu acionei um engenheiro da prefeitura para vir cá, um eletricista, mas nenhum veio. Eu posso afirmar sim que o chaveiro, eu tenho provas que ele não paga. Agora, Pássaro Branco, eu abro a investigação para ver se tem alguma coisa que a prefeitura fez com eles. É isso que eu quero saber. A gente não pode deixar que isso é um descaso, uma empresa rica dessa, pegando a iluminação que a gente não sabe se é da praça ou se tem algum contrato com a prefeitura. Uma nota conjunto foi elaborada pelas assessorias da Prefeitura e Pássaro Branco e informa que o ponto de energia elétrica na praça foi instalada pela Prefeitura com autorização de uso pela empresa do transporte coletivo para que fosse garantida a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.
A nota diz ainda que a Prefeitura de Patos de Minas concedeu a autorização em 2005 e a atual gestão verificará o processo para confirmar a legalidade dessa concessão. Quanto ao possível uso de energia elétrica pública por chaveiro instalado no local, a apuração está em andamento e será repassada à ANTV o quanto antes. Um homem é suspeito de abusar de crianças e adolescentes em um condomínio de Patos de Minas. A Tassiana Bernardes traz os detalhes. Nesta segunda-feira, por volta de 8 horas da noite, a Polícia Militar foi acionada em um condomínio aqui no bairro Ipanema, em Patos de Minas. Chegando aqui, eles foram recebidos pela síndica do condomínio, que informou que um morador que tem 42 anos estava se aproveitando da inocência de várias crianças e adolescentes que moram aqui nesse local. Foi aí então que a Polícia Militar tomou conhecimento também por parte dos pais dessas crianças de que esse morador estava passando a mão e inclusive fazendo brincadeiras com elas, principalmente na parte da área de lazer, onde fica a piscina e é de uso de todos os moradores. Os militares então procuraram o morador, o qual se encontrava no apartamento de sua namorada, também moradora do condomínio. Ele disse aos militares que tudo não passava de falsas acusações, que era amigo de todos e que tudo foi inventado por uma moradora na qual ele possui um atrito. O Conselho Tutelar também esteve no local e uma investigação foi iniciada. Os militares também instruíram todos os pais deste condomínio a monitorarem seus filhos 24 horas a fim de preservar a segurança de todos. Já alerta contra a hanseníase. Brasil é o segundo no mundo com mais casos da doença. E mãe busca ajuda médica para solucionar problema de soluço do filho. O Brasil ocupa o segundo lugar mundial em número de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Na última década, foram registrados cerca de 30 mil novos casos por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Em Patos de Minas, 24 pessoas estão em tratamento. Ela apresenta alguns sintomas específicos que não podem ser negligenciados. O primeiro sinal da hanseníase é o formigamento, a dormência. É a perda da sensibilidade do que é quente e do que é frio. Então a pessoa não tem essa distinção. E se não tratado, essa perda de quente e frio também vai evoluir para a perda de dor. A pessoa não tem a sensibilidade de enfiar agulha. E num terceiro estágio, ela não percebe que está passando um algodão em cima. Doença cercada de mitos e preconceitos, a hanseníase tem o mês de janeiro dedicado à sua ampla divulgação. O objetivo é informar a população sobre a doença e seus sintomas. Pelos dados apresentados pela Saúde de Patos de Minas, 24 pacientes fazem tratamento na cidade. Mas o que mais preocupa os médicos são as subnotificações. Nossos pacientes são pacientes assim com uma tendência de doenças mais graves. Isso nos indica que os pacientes nas formas iniciais não estão sendo tratados, não estão sendo diagnosticados. E essa falta de diagnóstico precoce é que leva ao não término da doença. A gente ainda no século XXI estamos tendo hanseníase por falta disso, por falta do diagnóstico precoce. A doença tem tratamento e tem cura. Conforme informado recentemente pelo Ministério da Saúde, mais um medicamento ainda passará a ser disponibilizado no Sistema Único de Saúde para tratamento da hanseníase, o antibiótico claritromicina. Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, a pessoa recebe alta e sem sequela, sem cicatriz, sem formigamento, sem mancha, sem dormência nas mãos. Agora, se a gente faz o diagnóstico e o tratamento numa fase mais comprometida, tardia, a pessoa também se cura, também recebe alta, mas às vezes fica com alguma cicatriz, que é o grande desafio para a gente, é dar alta ao paciente e que ele vá para casa sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma sequela. Se soluçar por alguns minutos incomoda, imagina por anos. É exatamente pelo que passa um jovem de Patos de Minas. A mãe não se cansa de pedir ajuda médica para solucionar o problema do filho. João Carlos Amaral Menezes, de 21 anos, vive nessas condições. Deitado em uma cama com poucas condições de locomoção. João Carlos tem hidrocefalia e desde quando nasceu sofre com meningoncele.
essa deformação na coluna vertebral. Hoje, João Carlos é todo atrofiado. É desconforto o tempo todo. Eu sinto dor de cabeça, febre, eu vomito sangue, eu desmaio, eu tenho tremedeira, eu vomito sangue, eu sinto tudo. Além de todos os transtornos que ele convive desde quando nasceu, nos últimos anos, João Carlos desenvolveu uma espécie de soluço. As crises são constantes. Esse soluço apareceu já fez 11 anos agora, né? E médico nenhum consegue descobrir o que o João Carlos tem, já fez todos os exames. O jovem já passou nas mãos de vários médicos. A mãe já perdeu as contas de quantos exames João Carlos já realizou para descobrir as causas do soluço. A história dele já foi mostrada diversas vezes no jornalismo da NTV. Até hoje, nenhum médico soube dizer o que o homem tem. Já passou por vários médicos particulares e ele dá crise, ele sente dor de cabeça, ele vomita, as crises é muito forte. E cada vez a gente está sentindo, está gravando mais e mais. João Carlos e a mãe sobrevivem com o benefício do governo que ele recebe. Mas o dinheiro é quase todo destinado para medicamentos. João Carlos faz uso de vários. Aí eu peço um, peço outro, vou pedindo para estar pagando as consultas dele. E vem remédio, vem tudo. E nada a farmácia consegue. Vaneira faz um apelo e pede ajuda para o filho. E a gente vai ter que mudar de casa, tem os remédios particulares que o doutor passou, as medicações, tudo que eu te mostrei. Tudo ficou caro, na farmácia a gente comprou fiado e a gente não sabe como que vai fazer para estar pagando. Tem que pagar a dívida que dessa casa para estar saindo, para passar para outra, que é talão, é tudo que vai chegar e os que já está. Tudo que eu quero é viver uma vida normal. O apelo que eu penso é para viver uma vida normal. Já vamos falar de futebol. E pacientes voltam a reclamar de falta de insumos no Hospital São Lucas, mas o hospital diz que não há problema. A gente começa esse bloco do NTV News com futebol. Depois de uma pausa de mais de 2 semanas de compromisso no Campeonato Brasileiro, agora o Atlético aperta o passo, pois na próxima segunda-feira tem compromisso. O volante ala é opção para Sampaoli, já que retorna de suspensão. O novo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e o vice José Murilo Procópio tomaram posse nesta segunda-feira. E mesmo antes da cerimônia, anunciaram mudança na equipe. O diretor de futebol, Alexandre Batos, foi demitido do cargo. A mudança foi surpresa para os jogadores. Sobre o Alexandre, foi uma mudança que a gente não ficou sabendo pela rede social. Ficamos surpresos por ser assim, do nada, vamos se dizer, pra gente, né? Mas todos nós agradecemos ele pelo que ele fez pela gente nesse pouco tempo, desejamos muita sorte e isso não cabe a nós. E agora é esperar quem vai ser o próximo. E já tem o próximo, Alan. Rodrigo Caetano assume o posto e já tem reunião marcada para esta quarta-feira. Conheço, me disseram que é um cara sério, um cara honesto e é o que a gente precisa, um cara para nos ajudar. Bom, agora papo dentro das 4 linhas. A equipe do Galo teve tempo para descansar. 16 dias de intervalo entre o último jogo contra o Coritiba e o próximo, ainda 11 de janeiro, quando pegará o Bragantino. Mas essa pausa tem 2 lados. Uma coisa é treinar e outra coisa é o ritmo de jogo. Pelo um lado é bom e pelo outro lado é ruim, porque queira ou não você acaba perdendo um pouco de ritmo de jogo, por mais que a gente já está na reta final do campeonato, já tem muitos jogos para trás, mas é ruim ficar sem jogar. E pelo lado bom, que a gente pode treinar, pode consertar os nossos erros que a gente vem pecando aí nos jogos anteriores. É bom o Atlético aproveitar essa pausa dos gramados, porque depois do Bragantino serão mais 5 jogos pela frente em janeiro.
O Cruzeiro também está com um novo diretor de futebol. André Mazuco, que estava no Vasco da Gama, chega nesta quinta-feira para assumir o cargo. David voltará a ser diretor técnico. A Raposa também teve mais tempo para treinar. Depois do empate contra o Cuiabá, no dia 29 de dezembro, vai voltar aos gramados na próxima sexta-feira. Há 4 jogos sem vencer, com chances diminuídas de acesso. O Cruzeiro ainda luta. Viaja até São Luís para duelo com o Sampaio Corrêa na sexta-feira, depois do descanso nos últimos dias. Teve um momento de descanso que nós casamos muitas viagens fora, né? Querendo ou não, a equipe acaba se desgastando. A semana de trabalho é muito importante. O Felipão consegue implantar a maneira que ele pensa aí nos dias que a gente tem de treinamento, nos dias que a gente tem livre, para fazer um grande trabalho lá contra o Sampaio e buscar a vitória. Os jogadores da Raposa agora querem dar o troco no time nordestino, pois quando vieram ao Mineirão, derrotaram o time da casa por 2-1, mas não será fácil não. Já tive a oportunidade de jogar lá, é muito difícil, né? É muito quente. E a equipe deles também é bem qualificada pelo que eles estão fazendo na competição. Vem jogando bem dentro de casa, vem jogando bem fora também. E o nosso intuito é chegar lá e vencer a partida. A nossa equipe também tem um bom desempenho jogando fora de casa. Espero que o trabalho feito aí durante a semana possa ser bem executado na sexta-feira. A gente mostra agora uma reclamação sobre o Hospital São Lucas. Segundo uma paciente da hemodiálise, faltam insumos básicos para os atendimentos. O Hospital São Lucas é um local que faz parte da rotina dessa paciente. Há anos, ela frequenta a unidade para realizar o tratamento de hemodiálise. Faço há mais de 10 anos. A reclamação é de quem percebe a falta de insumos básicos para a realização dos procedimentos. Segundo a paciente, ela inclusive já presenciou pessoas tendo reações graves por conta de complicações. Lá tem faltado muita coisa. O atendimento ultimamente está péssimo, péssimo mesmo. Porque falta as coisas mínimas necessárias, que é algodão, álcool, luvas. Agora, por exemplo, não tem glicose para socorrer um paciente com pirogemia. Ontem não tinha, sabe? E a gente não, porque a gente pergunta se pode ser a água que não foi tratada, porque todo mês ela tem que ser tratada. E a gente, com essa questão de não parar funcionário, a gente não sabe se o moço tem vindo fazer o tratamento, né? Só que a gente questiona, ninguém explica pra gente o que está acontecendo. E a gente está em risco, né? Porque pode acontecer uma situação grave dessa e a gente não tem socorro. A gente já levou na defensoria, a gente já levou pro prefeito, Secretaria de Saúde, Vigilância, assim, tudo a gente já procurou. Aí a gente não está tendo respaldo nenhum. Aí, questão de médicos, tem só 2 médicos lá. São mais de 200 pacientes. Então fica estressante para eles. Acaba que o apoio para a gente fica menos, né? Porque não dá para ficar socorrendo todo mundo ao mesmo tempo. E acaba que eles saem. E os prejudicados somos nós. Igual eu te falei, eles não explicam se é água, se é o material, o que está acontecendo. Mas a gente sabe que por trás disso tem coisas piores, que a gente não toma conhecimento, né? O pedido é que o tratamento seja realizado com mais cuidado e que as autoridades em saúde fiquem atentas ao assunto. E a gente queria, assim, que alguém, né, tivesse compaixão, alguma coisa, e fizesse alguma coisa para nos ajudar. Nós estamos até confiantes na administração que vai entrar agora. Nós vamos procurá-los, né, prefeito, secretário, que agora parece que é uma secretária, né, para ver o que eles podem fazer a nosso favor. Porque se eles pelo menos ajudassem para poder liberar a clínica nova, a gente tem para onde ir, né? Porque como que a gente vai deslocar daqui para outra cidade? Se vem pacientes de outros lugares, né? E tá todo mundo em risco. Você não sabe o que vai acontecer.
Segundo a direção do HSL, não faltam insumos e os pacientes fazem tratamento em 36 máquinas que foram adquiridas recentemente. Além disso, o Hospital São Lucas afirma que a água utilizada nos tratamentos de hemodiálise passou por análise e o resultado foi dentro do que estabelece o Ministério da Saúde. Ainda sobre os insumos, segundo a direção, são utilizados materiais descartáveis. Na sequência, tem a análise da notícia. A gente atualiza sobre a Covid-19 em Patos de Minas. E governo de Minas garante seringas, mas vacina ainda depende da União. Estamos de volta com a NTV News e tem muita informação chegando por aqui no quadro Análise da Notícia desta terça-feira. Quem fala comigo é a Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite. Tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você e a todos que acompanham o NTV News. A gente chega para aquele momento do Análise da Notícia. A gente começa falando sobre a pandemia, né, Ludmila? Porque o alerta continua. A gente queria dar notícias melhores sobre isso. Eu, por exemplo, imaginava que esse início de 2021, isso há um tempo atrás aí, seria de tranquilidade, com menos casos, com vacina chegando, mas parece que não é essa a realidade, né? A gente tem aquela esperança, quando vira a folhinha, principalmente para um ano novo, é tudo diferente, mas a gente se esquece que as coisas continuam e às vezes sem muitas ações a gente tem que esperar um pouquinho mais, é preciso aí ter mais paciência diante a falta de ação, diante a determinadas situações, e a Covid continua e continua forte, tanto é que exigiu mais esforço de outros países na Europa, tomando medidas até mais drásticas, tomando aí lockdown como medida necessária para tentar conter a transmissão, que nessa nova cepa é ainda mais veloz do que essa que a gente vê mais comumente no Brasil, apesar dessa nova variante ter também chegado ao solo brasileiro, infelizmente. E a gente vê que alguns governantes começam a se mobilizar pedindo alerta, né? Às vezes a gente não vê esse alerta em forma de ação eficaz para resolver o problema, mas o pedido é feito, né? Jéssica, esse pedido é feito e ele é reiterado muitas vezes. Nessa pandemia, a gente viu esse alerta feito e repetido, e até num discurso que cansa, porque a gente queria também falar de uma outra pauta, mas é essa uma das em evidência. E o governo do estado de Minas Gerais fez uma coletiva nesta terça-feira. O secretário adjunto de saúde de Minas Gerais, o Marcelo Cabral, ele fez uma coletiva e disse: olha, vamos continuar com os cuidados, porque nesse pós-festas o que a gente teme é um aumento, que a gente falou até ontem no NTV News, né? É o que a gente teme, é um aumento não só de casos, mas também de ocupação hospitalar. Enquanto nós não temos um imunizante, a única coisa que efetivamente vai nos proteger são esses cuidados, a utilização de máscara, a higiene, a distanciamento, e evitar aglomeração, evitar reuniões, porque afinal de contas qualquer esforço será em vão caso as pessoas não tomem esse cuidado, e isso tem reflexos na rede assistencial, tem reflexos na ocupação de leitos, o que requer de todos nós cidadãos mineiros e do Brasil todos os cuidados. Ludmila, a sensação é que essa fala é de muito tempo, né? Como a gente ouviu essas recomendações de cautela e tudo mais, e elas continuam, né? Mas esse apelo é reforçado, Jéssica, visto que se quem está lá dentro do governo já percebe um aumento de uma situação que já vinha numa ascendência desde o mês de novembro, é porque já sinaliza uma situação que pode ser preocupante, sim, nas próximas semanas. Então, esse pedido é reforçado para que as pessoas tomem mais cuidado nesse momento, porque sinaliza uma situação ainda mais crítica. E o que a gente quer ver de maneira eficiente mesmo são essas ações, né? A gente vê que a vacina ainda parece que está muito distante do Brasil, dos nossos estados, e também teve fala do governo sobre isso, né?
O secretário adjunto de saúde, o Marcelo Cabral, também falou dessa questão da vacinação, ou pelo menos gostaria de falar da vacinação, dada a ansiedade dele. Tanto é que ele teve uma troca ali de vacina por seringas. Minas ainda não tem esse plano de vacinação e é muita a cobrança da população sobre como será, se o Estado também vai se mobilizar, não vai. E o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, já avisou há algumas semanas, olha, a gente vai seguir as diretrizes da União. E como a União tem aí feito um discurso em que a questão da vacinação ainda é algo não tão imediato assim, apesar que a gente vê que pode começar aí no final de janeiro, mas é um plano extenso que vai começar por grupos prioritários. A gente nem sabe quando vai acabar a imunização desse grupo prioritário para começar a imunização dos demais grupos, das demais pessoas, da população. E o governo de Minas não apresentou esse plano, tinha-se até uma expectativa que fosse falado a respeito disso, disse apenas que Minas Gerais já vai começar a partir dessa semana a distribuição de seringas, já aí colocando toda a retaguarda à disposição para o início dessa imunização, que a gente ainda não tem uma certeza de quando será. Adquiriu daquilo que nos cabe por hora 50 milhões de seringas, tendo já recebido cerca de pouco mais de 19 milhões de vacinas. E nós estamos iniciando nesta semana a logística para entrega através das nossas regionais, das nossas superintendências e gerências regionais, para que essas seringas cheguem então através das regionais aos municípios e possam, no momento próprio, nesse plano antecipado do governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Saúde, servir para a vacinação da população mineira, de todos os mineiros. Só fazer uma correção, foram aquisições de seringa, tá? Foi um erro da minha parte. Pois é, foi seringa, Ludmila, não é vacina ainda. A notícia que a gente mais espera é que essa vacina chegue logo também. Quando eu vi ele falando vacina, eu já quase caí da cadeira quando eu estava acompanhando essa coletiva. Eu falei, puxa, vamos sair, mas não, eram as seringas, mas seringas tão necessárias também, porque não adianta ter a vacina se não tem a seringa, e aí vice-versa. E a gente vê aí o Brasil ainda nesse discurso já alertado há alguns meses até pelos fabricantes sobre a possibilidade aí de falta ou mesmo de não atender à necessidade do governo federal na medida que fosse solicitado. Então a gente vê esse problema nacional, pelo menos de seringa, parece que em Minas Gerais não vai ter problemas. A gente passa agora a leitura dos dados da pandemia aqui em Patos de Minas. A gente coloca agora na primeira tela o comparativo das últimas 24 horas do coronavírus aqui em Patos. Bom, Ludmila, qual que é a análise dessas últimas 24 horas aí aqui na cidade? Aumento de casos, não tem como a gente não informar, né? Pois é, Jéssica, a gente percebe aquela retomada que a gente vem falando dia a dia, semana a semana mesmo, não mudou. A gente queria que tivesse numa decrescente esses casos confirmados dia a dia, mas infelizmente não. Então a gente percebe até um platô para cima no número de casos confirmados da Covid-19. De ontem para hoje foram mais 67. Com relação às pessoas internadas, praticamente mantém menos uma pessoa internada em leito clínico, de um boletim para outro, praticamente o mesmo número também de pessoas em isolamento domiciliar. Com relação àquele óbito confirmado, o Estado, no boletim epidemiológico de Minas, já havia confirmado a morte de número 102 em Patos de Minas, isso na manhã de ontem, na manhã de segunda-feira. A Prefeitura de Patos de Minas confirmou na tarde desta terça-feira esse óbito, que é de um homem de 46 anos que faleceu no dia 27 de dezembro, e é sempre muito dolorido falar isso, né, de mais uma morte. Infelizmente, a gente se solidariza com todos as famílias, né, que perderam seus entes aí. E temos, obviamente, mais pessoas tratadas, quase 4 mil
em Patos de Minas. Jéssica. A gente passa a colocar agora na tela a ocupação hospitalar. Como esses dados, esses novos pacientes e essa transmissão, então, impacta nos hospitais de Patos de Minas? Até porque Patos de Minas também recebe pacientes de outras cidades, né? Nós somos referência em saúde para muitos municípios. Ludmila, daí já percebe logo de cara a ocupação total, a gente teve um aumento, né? Até porque a gente teve uma grande quantidade de novos pacientes diagnosticados nas últimas 24 horas. Mas aí a gente tem praticamente inalterada com relação a pessoas suspeitas e confirmadas só de Patos de Minas. A única alteração que a gente tem naquela parte de cima do boletim aí é mais uma pessoa necessitando de cuidado em leito de UTI. E quando a gente analisa a ocupação só de leito ali, público e privado, de pacientes de Covid, a única alteração para baixo que a gente observa é a ocupação de leito público de UTI, pouco mais de 21% em Patos de Minas. Isso quer dizer que temos aí menos pacientes de outras cidades demandando atendimento aqui no município. Jéssica, os demais ou se mantêm ou aumentaram em relação ao boletim desta segunda-feira. Ludmila, a gente tem informações também atualizadas do estado de saúde do prefeito Branquinho de Unai, né? Pois é, Jéssica, a gente vai colocar aí na tela porque é grande a preocupação da população de Unai com relação ao estado de saúde do prefeito Branquinho. Ele que segue sob os cuidados do filho, que é médico, e está internado em Patrocínio. Então, olha só, o quadro dele, o quadro clínico é estável, mas ainda continua sedado, ainda continua respirando com a ajuda de aparelhos, e essa programação para realização da retirada desses aparelhos que são utilizados para ajudar nesse processo da recuperação respiratória já foi iniciado há alguns dias, mas ainda não foi retirado, viu? Então a gente aguarda aí como é que será após a retirada desse equipamento. A pressão arterial tranquilo, os demais exames também sem nenhum tipo de alteração. E aí a gente tem a informação que é do Felipe Branquinho, que é o pai do prefeito de Unai, que segue aí nessa luta contra a Covid-19. A gente manda todos os sentimentos de melhoras nesse momento para que logo, logo a gente também consiga, né, dar boas notícias ao pessoal que nos acompanha sobre o estado de saúde do prefeito. Dele e de tantas outras, né, Jéssica? De tantas outras. Que seguem internadas. Nossa energia positiva para que se recuperem e já voltem à rotina. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Nós mostramos hoje, no início do NTV News, a história do João Carlos, que sofre com hidrocefalia e com algumas comorbidades e também com a questão de um soluço. A gente coloca agora aí o telefone para quem puder ajudar essa família. O telefone é 034 8808 3074. Mais uma vez, 034 8808 3074. A falta de um medicamento usado por pacientes de câncer que vão receber o transplante de medula óssea está em falta no Brasil. Isso por causa do fechamento de uma empresa no país. Segundo os médicos, a falta do remédio chamado busulfano pode ter severas consequências. Você se lembra da história do menino Bernardo? O menino de 6 anos era portador de leucemia, uma doença no sangue. Ele foi curado em janeiro do ano passado, após um transplante de medula óssea. Foi difícil até Bernardo encontrar um doador compatível. Gratidão eterna pela população inteira e pelo hospital, porque sem eles, o Bernardo praticamente hoje não estaria aqui. Davi é outra criança que recebeu um transplante de medula. O doador foi o próprio irmão. Desde quando nasceu, a criança de 3 anos sofria com granulomatose crônica e precisava de um transplante de medula óssea. O procedimento foi realizado em Curitiba. Ele foi muito disposto, né? Nunca teve medo.
Sempre quando precisava de doar sangue, precisava de algum procedimento, ele nunca hesitou, sempre foi de boa vontade, sempre quis ajudar o irmão mesmo, sempre quis ver o irmãozinho bem. Davi e Bernardo são apenas 2 dos milhares de brasileiros que foram curados de alguma doença através do transplante de medula óssea. Em 2019, foram realizados no Brasil 3.805 transplantes de medula em adultos e 534 em crianças. As pessoas são cadastradas num banco de doação de medula óssea, né? E que nós chamamos de REDOME. E quando uma pessoa necessita de um transplante, nós procuramos entre os familiares, se tem alguém que tenha compatibilidade para doar, e caso isso não seja possível, nós buscamos essa medula no banco, que hoje ele é mundial. Na maioria dos casos, antes de fazer o transplante de medula óssea, o paciente precisa tomar um remédio chamado busulfano. Ele é essencial para o transplante dar certo. É fazer o chamado condicionamento do paciente para receber essa medula. O que é esse condicionamento? Seria a infusão de certas drogas que vão destruir aquela medula doente, destruir aquela medula do receptor, e aí nós vamos injetar nesse indivíduo uma medula sadia. Muitas pessoas já foram curadas através do procedimento, mas ainda existem cerca de 5.000 pessoas que aguardam por esse tipo de transplante. A falta do medicamento busulfano está preocupando médicos e pacientes brasileiros. O laboratório francês Pierre Fabre, o único que comercializa esse produto no Brasil, anunciou em novembro que vai parar a distribuição porque a fábrica, a única aprovada pela Anvisa, encerrou as atividades. Por isso, o laboratório afirmou que busca outra opção de fornecimento para o mercado brasileiro. O médico explica que há remédio apenas para poucos meses. Ele tem busulfano para 2 a 3 meses apenas. Isso vai causar praticamente a interrupção dos transplantes, porque nós não temos um substituto à altura. A fabricação do medicamento não é tão cara, afirma o médico. A falta do remédio pode aumentar o número de mortes de câncer no Brasil. Um paciente de leucemia que não respondeu à quimioterapia, só lhe resta o transplante de medula óssea. É a única condição para salvar a sua vida. Se esse transplante não for feito e sem esses condicionadores, o transplante não será feito, simplesmente nós iremos perder vidas. Pois é, Ludmila, saúde é realmente uma coisa complicada aqui no Brasil, né? Imagina a dificuldade para esses pacientes com essa notícia. Jéssica, e que notícia, pegou aí muita gente de surpresa. A gente teve essa informação lá no mês de novembro e até agora não tem uma medida para resolver essa situação que cada vez mais angustiante. A Anvisa disse que por causa da importância desse medicamento, que é fundamental, estuda alguma ação, alguma medida para favorecer o acesso aos pacientes a produtos similares. O Ministério da Saúde diz que não foi notificado dessa decisão ainda e declarou que o INCA tem estoque do medicamento para apenas 3 meses somente. E aí, o que vai ser feito? A gente espera que não tenham falado aqui para a gente o que vai acontecer, mas estejam aí acelerados com uma decisão na carta na ponta da mão aí, da língua, para poder anunciar a esses pacientes que estão angustiados para saber qual será o futuro. E nós também. A gente muda um pouquinho o assunto agora, que o nível do rio Ariado está bem abaixo do normal para o período. O rio ainda sofre com assoreamento. Os moradores temem que essa situação possa ocasionar falta de água. O assoreamento é um processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, por exemplo, areia, que resulta no excesso de material sobre o leito e dificulta o curso do rio. Esse é um processo natural, mas é intensificado pelas ações humanas, como a remoção da vegetação das margens dos rios. O assoreamento é uma situação drástica, né, que ocorre nos rios, córregos, não só aqui da região, no Brasil inteiro.
em que há uma movimentação de terra ou perda das suas margens em função da degradação que o próprio rio ele vem sofrendo. O Rio Areado, por exemplo, que fica no distrito de Areado, em Patos de Minas, a população denuncia que esse processo está ocorrendo de maneira bem rápida. A nossa reportagem fez registros no último dia 3, em vários pontos do rio, onde a areia dificulta o trânsito das águas. Esse ambientalista explica o que pode estar acontecendo no rio. Com as chuvas intensas, né, que vem ocorrendo ano a ano, essa água ela se avolumou. Como não tem essa parte de adensamento por causa das matas, né, da mata ciliar, ela acaba empobrecendo. Empobrecendo, logicamente, ela vai se degradando aos poucos, podendo cair no rio ou podendo ela ter um outro curso, né? E faz com que modifique muito a rota do rio. Ainda segundo o especialista, o assoreamento pode ser prejudicial para o rio. Há possibilidade também, dependendo da situação, de ser pontos de vetores de doença, né? Vetores de dengue e outras coisas mais, bem como a própria situação do curso do rio, né? Fazendo com que o rio ele possa, com o tempo, até mesmo, dependendo da situação que tiver, vir a morrer. Esse caso, Ludmila, a gente mostra há muito tempo aqui no NTV News, né? Uma preocupação de moradores, o Rio Areado, e a gente percebe que a situação não muda, né? Que à medida que o tempo passa, a situação permanece sempre a mesma. Jéssica, alguns assuntos a gente fica falando e na esperança que algum dia alguma coisa seja feita. Mas essa pauta do meio ambiente é sempre uma pauta bem deixada de lado, ela vai para debaixo do tapete, aí quando a coisa não tem mais como esconder, aí começa-se a pensar em algum tipo de solução. E aí eu fico imaginando, será quando tiver um problema ainda mais agravado diante a essas circunstâncias, será que a solução será mais fácil, menos onerosa para o município? Porque é preciso agir, o problema está aí, é preciso identificar os causadores, afastá-los, e propor aí medidas para recuperação, porque senão a gente vai, a cada tempo aqui, mostrar numa piora também crescente de tudo isso. Então, quando será tomada alguma atitude, quando a pauta de meio ambiente será algo também importante para os governantes, hein? Agora a gente gira o assunto, Ludmila, é que um erro na hora de fazer o CPF, que refletiu anos depois, a gente mostra agora o caso de um jovem que teve dificuldade de resolver um problema, mas nós entramos em ação e agora está tudo certo. Esse é Juan de Marco Silva Novaes, de 19 anos. Assim como outros jovens, busca uma oportunidade para entrar definitivamente no mercado de trabalho. Tarefa que já é complicada, mas que ficou ainda mais difícil por causa de um erro no seu CPF. O dia que eu fui na UAI, né, a hora que eu vi aquilo lá, eu fiquei assim, né, sem falar nada, né, eu não podia nem fazer nada contra a pessoa, porque a pessoa não tá errada, então isso eu fico só no meu pensamento, mas várias vezes eu fico ali abalado ali, sabe? O problema foi percebido no ano passado, quando o Juan foi fazer a sua carteira de trabalho. Segundo os atendentes da UAI, o sexo do jovem estava errado no documento. Ao invés de masculino, constava feminino. A partir daí, tiveram início uma série de transtornos. Não consegui fazer o título, não trabalhar, fazer a carta de trabalho e esse negócio do tiro de guerra. Eu tenho que ir lá apresentar lá, votar também. Segundo o chefe da Receita Federal, Juliano Magalhães, problemas com os dados informados na hora de fazer o CPF são comuns. Só nesta terça-feira, 7 pedidos foram atendidos na unidade de Patos de Minas. O CPF, no momento que ele é cadastrado no sistema da Receita Federal, ele é cadastrado por vários entes conveniados. O ente mais recente, que mais utilizado atualmente, são os cartórios, que no momento do nascimento da criança, já emite-se a certidão de nascimento com o CPF. Então, naquele momento ali, vários erros podem ser cometidos. Para resolver problemas de grafia é possível utilizar a internet, mas erros relativos ao sexo apenas presencialmente. E esse tipo de erro de sexo masculino e feminino e
nacionalidade, esses dois motivos são corrigidos exclusivamente aqui na Receita Federal. Foi isso que Juan fez. Com as informações em mãos sobre como resolver o problema, pegou a senha para o atendimento na Receita Federal. Minutos depois, problema resolvido. Agora eu tô meio feliz, né? Porque agora deu certo, né? Agora é correr atrás, né? Minha carteira de trabalho e meu emprego. Agora o mercado de trabalho espera. No início da entrevista, perguntei a ele o que ele mais queria fazer depois que resolvesse o problema. E a resposta foi rápida. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se for procurar serviço, eu arrumo em qualquer lugar, sabe? Porque hoje eu tô acostumado a trabalhar de servente. Então, só o ano passado eu pedi 3 chances de fichar minha carteira em obras. Eu quero é a carteira de trabalho, trabalhar. Pois é, Ludmila, a história do Juan a gente mostrou aí agora. Essa reportagem foi feita hoje à tarde e nós fomos com ele até a Receita Federal para tentar entender qual que era o problema, né, na hora de resolver esse erro no CPF. Parece que ele teve muitas informações, ele foi direcionado para a página da internet para tentar resolver o problema. Mas esse tipo de erro não é corrigido pela internet, só presencialmente. Acabou que a gente conseguiu acompanhar o início do atendimento até o final e a gente saiu de lá com tudo resolvido. Agora ele já planeja ir na UAI para dar a entrada na carteira de trabalho, né? E o que a gente percebeu no caso dele foi que há muita vontade aí. Ele disse que tem muita vontade de começar a trabalhar e que está disposto a fazer qualquer tipo de trabalho. Tem muita motivação no Juan. Eu acho que ele merece uma oportunidade. É muito comum da gente ver esse tipo de história, se comover com elas e dar a mão e falar, vamos resolver, porque está tão perto a solução que vem cá, que vai dar certo, vamos fazer juntos, que a gente quer ver esse sorriso largo, como a gente viu aí do Juan. Ontem ele estava triste quando gravou a primeira entrevista, a gente viu ali até, né, um semblante bem caidinho, e hoje ele saiu ali da Receita já com um sorriso largo. E, Jéssica, às vezes uma solução tão simples, por que não é explicado de forma clara e objetiva? Para que, né, tanto sofrimento, para que deixar uma pessoa passar por tanto desgaste, mesmo que seja pela internet, que seja direcionado ali? Às vezes falta esse diálogo, essa boa vontade de explicar melhor como fazer as coisas para evitar aí tantos dissabores. Olha quantas coisas, por quantas coisas o Juan passou e poderiam ser evitadas. Mas a gente fica feliz que tenha feito aí pouco, mas que foi tanto na vida do Juan, e a gente torce muito, viu, Juan, para que você logo, logo encontre um trabalho, já preencha aí a sua carteira de trabalho. Bom, a gente encerra assim com essa notícia boa na NTV News, né, e com a esperança também de que o Juan consiga encontrar logo o trabalho. A gente volta a se falar amanhã, Ludmila, e conta pra gente, o que você está preparando para o Espaço Feminino? Pois é, amanhã a gente se encontra mais cedo, às 18 horas, aqui na NTV, porque tem Espaço Feminino. Fica aí o convite para todo mundo assistir. Fique à vontade, canal 8.1, pela internet no nosso site, ntv.tv.br, também pelas redes sociais, Facebook, ao vivo, @NTV Patos de Minas. Nós vamos falar de várias coisas, tem papo reto, a gente vai mostrar mais sobre a transformação da Elizabeth. A gente já começa a entrar vislumbrar uma segunda etapa aí dessa promoção que transforma a vida de uma pessoa, viu, Jéssica, e é de verdade. E a gente também vai falar sobre Covid-19, mas aí a gente vai falar de uma forma diferente. Além de conversar com quem está na linha de frente, nós vamos também conversar com jovens que enfrentaram essa doença e alguns tiveram perdas, e perdas ainda muito dolorosas. E essas pessoas que viveram na pele situações tão intensas reforçam esse alerta ainda mais nesse momento tão delicado que passamos. Vou ficar ligada para curtir também o programa antes do NTV News. A gente volta a se falar então amanhã às 19 horas, Ludmila. Se Deus quiser, Jéssica, obrigada pela companhia, a todos vocês também. Beijo, até amanhã. Você também pode acessar todas as informações sobre Patos de Minas e região no site Pato Já. Eu volto amanhã às 19 horas. Tenha uma ótima noite.